Olá, bem-vindo de volta às nossas aulas de contabilidade de custos aqui no CERS. Estamos falando aí sobre cálculo do custo, né? As etapas aí que nós utilizamos para calcular o custo do período, o custo de produção. E aí lembrando lá, sempre partindo desse esqueminha, né, que nós temos aí, já viu várias vezes, eu tenho os materiais diretos, que são os produtos que a empresa compra para utilizar na produção. Conforme a fábrica vai solicitando, eu vou jogando em produtos em elaboração. No final do período, eu jogo a mão de obra direta e os custos indiretos de fabricação também em produtos em elaboração. Conforme os produtos vão sendo finalizados, eu jogo em produtos acabados. Conforme os produtos vão sendo vendidos, eu jogo em custo dos produtos vendidos. E aí, no final do ano, lá no final do período, eu faço o encerramento de custos dos produtos vendidos para calcular o lucro ou prejuízo que a empresa teve, tá certo? Aí fizemos um exemplo, né? Vendo aí a contabilização de vários eventos aí relacionados aí à produção. E aí eu vou colocar agora uma variação aqui para a gente entender um pouquinho, uma forma que pode ficar um pouco diferente aí na prova. Tá lá, ó. Imagine que o exemplo não tivesse mencionado o valor do custo dos produtos requisitados pela produção. Porque lembra que no exemplo anterior, ó, ele fala aqui, ó, qual foi, ó, aqui, ó, ele fala qual foi o valor da requisição que a produção fez. Vamos imaginar que ele não tivesse informado. Vamos dizer que ele também não informou o custo dos produtos acabados, porque aqui ele informou, custo dos produtos acabados. Tá certo? Vamos imaginar que ele não tivesse fornecido. E que não tivesse fornecido também o custo dos produtos vendidos, mas que tivesse informado os saldos finais, além dos iniciais que já foram informados, lembra? Que os saldos iniciais estavam aqui, né? Então, ao invés de te dar o valor do qual foi a requisição, qual foi a saída de um para o outro, ela te dá só o saldo inicial e o saldo final. E também vai te dar o saldo inicial, o saldo final, e aí com isso você consegue calcular através da entrada, você consegue calcular a saída. Vamos ver como é que isso vai funcionar na prática. E nós vamos usar aquela formulinha sempre. Ó. O estoque final de qualquer coisa é igual ao estoque inicial, mais as entradas menos as saídas. Né? E entrada menos as saídas, ok? Então vamos lá. Nesse caso, teríamos que achar os valores transferidos para produtos em elaboração, produtos acabados e custos dos produtos vendidos. Assim, tomemos como exemplo os seguintes saldos finais, mas ele tem que me informar o saldo final, né? Que se não informar o saldo final, eu não consigo. Então, o saldo inicial já tinha e ele me deu o saldo final do período. Ó. Então, o estoque final de material direto, 150. O estoque inicial já tinha dado, era 100. Estoque final de produtos em elaboração, 50. O estoque inicial já tinha dado, era 120. O estoque final de produtos acabados é 30, o estoque inicial já tinha dado, era 80. Como é que é o cálculo que eu ia fazer? Vamos lá. Aí eu quero, vamos lá, a primeira saída de materiais diretos, que é o material requisitado pela produção. Ó, essa saída aqui, esse valor, deixa eu apagar aqui. Isso daqui, que está aqui na seta, ó, é exatamente o que a produção solicitou, não é isso? Que no primeiro exemplo, ele deu para mim, falou, olha, requisitou R$150, a produção solicitou 150. Vamos imaginar, ele não deu essa informação agora nesse segundo exemplo. Ele disse o estoque inicial, o estoque final, e eu sei as entradas, porque lembra que ele falou em algum momento aqui, ó, que teve uma compra de material direto, né, pelo valor de 200, tá certo? Então entrou 200. Então se eu tenho estoque inicial, tenho estoque final e tenho a entrada, eu consigo saber a saída. Então tá lá, ó, estoque final igual estoque inicial, mais entradas menos saídas. O estoque final está dizendo que é 100. É 150, desculpe. O estoque inicial está dizendo que é 100 e as entradas 200, então as saídas é 150, que é exatamente aquele valor que a questão tinha dado. Não é isso? Que o primeiro exemplo tinha dado. Tá. Aí ele também tinha informado que a saída de produtos sem elaboração foi de 350. Vamos imaginar que eu não tivesse essa informação. Mas com esses dados que eu tenho aqui agora, inclusive estoque final, eu consigo calcular a saída. Aí é só lembrar da mesma forma. Estoque final igual a estoque inicial, mais entradas menos saídas. O estoque final de produtos em elaboração é 50, o estoque inicial é 120 e as entradas são 280. Né? Vai dar aí R$350. Deixa eu só ver uma coisa. Ah, tá. De onde que eu tirei esses 280? Importante. Esses 280. Eles são esses 150 aqui. Vamos ler o nosso esqueminha lá. Ó. A entrada em produtos em elaboração. Qual que é a entrada? Qual que é a porta de entrada? São 3 portas de entrada em produtos em elaboração. Essa daqui nós calculamos é 150. Mod
MOD, no exemplo anterior, a gente já tinha calculado. MOD tinha dado quanto mesmo? Cadê? Tá aqui, ó, MOD 42. MOD 42. E o CIF tinha dado 88. Lembra? Somando isso daí tudo, 42 mais 88 dá 130, mais 150 dá 280. Então, por isso que a gente chegou aqui nesse 280, tá certo? Menos as saídas. E aí a saída vai me dar 350. A saída de produtos acabados. A saída de produtos acabados é o que vai para o custo dos produtos vendidos, não é isso? Sim. Está lá no nosso esqueminha. A saída de produtos acabados é o que vai para o CPV, para o custo dos produtos vendidos. É o que foi vendido pela fábrica. Por isso que eu estou dando saída no produto acabado. Quando que eu dou saída no produto acabado? Quando vende, né? E aí o que acontece? Aí eu tenho estoque inicial de produtos acabados, estoque final primeiro. A questão me informou, o estoque final de produtos acabados é 30, tá aqui, ok? Tenho o estoque inicial, a questão também me informou, o exemplo também me informou, 80. As entradas são 350. De onde que eu tirei essa entrada? Esse daqui, ó. Né? Tudo que sai de produto em elaboração entra em produto acabado, tá certo? Menos as saídas, que é o que eu quero saber. Aí, fazendo o cálculo, eu chego que a saída é de R$400, que é exatamente bate, né, com a informação que eu tinha, que o custo dos produtos vendidos era de 400. Essa é uma segunda forma de fazer, é uma variação para fazer, tá? Nós vamos, depois que eu falar dos pontos principais aí de contabilidade de custos, eu quero voltar e fazer exemplos aí de revisão. Aí a gente vai voltar num exemplo aí para a gente calcular isso, tá? Continuando, vamos lá. Mas aqui vamos ver primeiro a teoria. Então nós já vimos. Isso daqui eu quero que vocês guardem. Isso daqui é importantíssimo, esse esqueminha aqui. Primeiro, tudo que a empresa compra para utilizar na produção, mais a mão de obra direta, mais os custos indiretos de fabricação, compõe o custo dos produtos em elaboração, que estão sendo fabricados. Conforme esses produtos vão sendo finalizados, eles entram em produtos acabados. Conforme esses produtos vão sendo vendidos, eles são tirados daqui e jogados em custo dos produtos vendidos, tá certo? Para depois se calcular o resultado. Muito bem. Aí, rapidamente, só relembrar aqui, porque às vezes esse ponto cai também em contabilidade de custos, embora ele seja um ponto mais cobrado em contabilidade geral. Mas vamos lá. Método para avaliação das saídas. Isso daqui eu vou falar rapidamente, porque eu vou partir do pressuposto que você já estudou contabilidade geral, tá? E então lá a gente fala sobre PEPs, UEPs, custo médio ponderado, método custo específico, a gente fala de tudo isso. Então aqui eu só estou relembrando, porque esse ponto às vezes é cobrado em contabilidade de custos. Então tá lá. Ó. No caso do comércio, a empresa pode adquirir mercadorias idênticas em momentos diversos a diferentes preços. Então ela adquire mesmas mercadorias em tempos diferentes com preços diferentes. Da mesma forma, em indústrias, pode-se adquirir materiais diretos em momentos diversos, a diferentes preços. Então, a empresa comprou, da última vez que ela comprou, por exemplo, tinta, ela fez um pedido lá e pagou, sei lá, R$10 o galão. Agora, ela está fazendo um novo pedido, está R$12. Se ela fizer semana que vem, ela vai pagar 15, e assim sucessivamente. Né? Cada uma dessas aquisições será registrada pelo valor da transação. Aí surge a seguinte questão. Quais valores deverão ser considerados na saída? O que entrou primeiro, o que entrou depois. E aí existem 4 formas de responder isso. Nós já vimos isso em contabilidade geral. Só relembrando. Nós temos primeiro o método do custo específico. Depois nós temos o PEPs, primeiro que entra, é o primeiro que sai. Primeiro que entra, primeiro a entrar é o primeiro a sair. Aí nós temos o EPS, primeiro, o último a entrar, isso aqui eu inverti os dois, né? É o primeiro a sair. O último a entrar é o primeiro a sair. Custo médio ponderado móvel. Tá? E, na verdade, tem outras formas ainda de cálculo. Essas 4 são as mais importantes para provas. Então, lembrando, né? No método do custo específico, é aquele em que você tem mercadorias que você consegue identificar exatamente qual mercadoria você comprou em qual data. Normalmente não é assim que funciona. Pensa lá no caso da tinta que eu falei. A empresa chega lá, o cara chega lá para dar baixa no almoxarifado, a produção, sei lá, pediu 10 galões de tinta. Aí o cara do almoxarifado chega lá no estoque, tem 100 galões de tinta lá. Ele vai pegar 10 para levar para a produção.
Só que aqueles 100 galões foram comprados por preços diferentes. Então, ele não consegue identificar cada galão exatamente, não tem lá uma marca, né? Não escreve lá, esse galão custou 100, esse aqui custou 120. Ele até poderia fazer, mas não tem sentido. Né? Então ele pega lá 10 galões quaisquer e leva para a produção. Nesse caso, não dá para usar o método do custo específico, porque eu não consigo separar cada um dos produtos. É diferente, por exemplo, se fosse uma loja de carros. Quando o cara da loja de carros compra um carro, ele sabe exatamente quanto ele pagou por aquele carro. Porque tem uma placa, tem um chassi, tem um modelo, tem uma cor, não é isso? O imóvel é a mesma coisa. Quem compra e vende imóveis, uma incorporadora, uma imobiliária, sabem exatamente o quanto pagou por aquele imóvel, não é isso? Já no caso da maioria dos outros produtos, a empresa vai comprando, vai jogando no estoque e depois vai retirando conforme tem necessidade, mas sem saber exatamente quanto pagou por cada um. Então por isso que a gente fala que ele é raramente viável, o método do custo específico, que é utilizado para mercadorias ou insumos de valor significativo e distinguíveis entre si. Nele, registra-se exatamente o custo de cada item, comparando-se depois o resultado obtido com a sua venda para apurar seu resultado. Mas ele quase não é usado na prática. Um dos mais usados é esse daqui, o PEPS. Primeiro a entrar, primeiro a sair. Também chamado de FIFO, First In, First Out. Nesse método, a saída do material será avaliada pelo custo das aquisições mais antigas, lembra? O primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, na hora de dar baixa no estoque, eu vou verificar qual foi o último item aí mais antigo, né, em termos contábeis, que entrou no estoque. É esse que eu vou dar saída agora. Tá? Depois a gente vai relembrar um exemplo na prática. E, portanto, o estoque final remanescente será avaliado pelo custo das aquisições mais recentes, porque as mais antigas saem primeiro. Como num regime inflacionário, os preços das mercadorias e materiais diretos aumentam com o tempo, no PEPS, os valores do estoque final do CMV serão respectivamente maiores e menores do que em relação a outros métodos. Isso a gente vê lá em contabilidade básica. Existe também o chamado UEPS. Quer dizer, ele existe assim, no sentido que você tem que saber, né, o que é esse método, mas na prática ele não pode mais ser usado. Até coloquei em vermelho aí. Ó. Esse método não deve mais ser usado na elaboração das demonstrações contábeis. Mas ele é o contrário do PEPS. E também ele é chamado de LIFO, Last In, First Out. E aí, nele, a saída do material será avaliado pelo custo das mercadorias, das aquisições mais recentes. E, portanto, o estoque final remanescente será avaliado pelo custo das aquisições mais antigas. E, por fim, existe o tal do custo médio ponderado móvel, que é aquele no qual, a cada aquisição que a empresa faz nova, ela recalcula o custo. É calculada uma nova média. Né? E aí eu vou ver um exemplo, a aplicação dos 3 últimos métodos para ficar mais claro. Vamos lá. Vamos imaginar o seguinte, isso aqui eu só estou relembrando, por isso que eu estou indo bem rápido. Tá? A empresa ABC Limitada, no início de um determinado mês, tinha em seu estoque 10 unidades da matéria-prima X, adquirida pelo custo total de R$10 mil no mês anterior. Então, ela tinha 10 unidades que foram adquiridas pelo custo total de 10 mil, portanto, cada uma custou 1.000, concorda? Aí, no dia 15, ela adquiriu 20 unidades a 1.300 cada. Então, o que ela tinha no estoque antes, ela tinha adquirido a R$1.000 cada. Esse segundo lote ela adquiriu a 1.300. No dia 22, a produção requisitou do almoxarifado 16 unidades da matéria-prima X. Qual o custo da matéria-prima utilizada e do estoque remanescente? Vamos ver para cada um dos métodos, cada um deles vai dar um resultado diferente. Vamos usar primeiro o PEPS. Primeiro que entra é o primeiro que sai. Então o que eu tinha no estoque quando a produção fez a requisição? Eu tinha 10 unidades que foram adquiridas a R$1.000 cada e tinha 20 unidades que foram adquiridas a 1.300, não é isso? Sim. Pelo PEPS, eu dou saída primeiro no quê? Na mercadoria pelo preço mais antigo ou pelo preço mais novo? Pelo preço mais antigo. Primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, nesse caso, utilizando o PEPS, eu vou dar baixa primeiro nas 10 unidades de 1.000 e como a produção pediu, a fábrica pediu 16, eu vou ter que pegar mais 6 de 1.300, tá certo? Então, o custo da matéria-prima vai ficar quanto? 10 de 1.000 mais 6 de 1.300, o que vai dar 17.800. E o quanto que vai ficar lá no estoque de materiais diretos? 14 unidades de 1.300, né? Porque eu tinha 20, peguei 6 para mandar para a fábrica, sobraram 14 de 1.300, o que vai dar 18.200. Então, o custo da matéria-prima, né, que na verdade isso daqui é o material direto, que vai lá para
produtos em elaboração, lembra? Como é que eu faço esse lançamento aqui, né? Esse lançamento aqui eu faço assim, ó, na contabilidade de custos. Debito produtos em elaboração. Debito produtos em elaboração. E credito materiais diretos pelo valor de 17.800, ok? E aí vai ficar no meu estoque 18.200, tá? Isso pelo PEPS. E pelo UEPS? Pelo UEPS é o contrário. Ao invés de eu dar baixa pelo preço mais antigo, eu dou baixa pelo preço mais recente. Então tinha lá, o meu estoque eu tinha antes da produção fazer o pedido. A mesma coisa, essa parte inicial não muda, né? Que é o que eu tinha no estoque antes da produção fazer o pedido. Eu tinha 10 unidades de R$1.000 e 20 1.300. E aí estão saindo 16 para ir para a fábrica, para ir para a produção. Qual que eu vou dar saída primeiro? Eu vou dar saída primeiro nas mais novas, porque o EPS é o contrário. Eu sei, ele é esquisito, né? Até talvez seja por isso que não possa ser usado na prática. Não é só por isso, porque ele reduz também o imposto a pagar. Mas o fato é que eu vou dar saída primeiro nos mais recentes. Então, nesse caso, as 16 unidades que serão enviadas para a produção sairão das 20 unidades que custaram 1.300. Então, eu vou requisitar 16 delas. Olha como vai ficar o custo da matéria-prima. 16 de 1.300, 20.800. E quanto vai ficar no estoque? No estoque vão ficar as 10 de 1.000, que já estavam lá, e mais 4 de 1.300 que sobraram, né? O que vai dar 15.200. Olha que deu diferença, né? Usando o PEPS, deu 17.800. Usando o EPS, deu 10.800. Desculpa, 20.800. Agora, o lançamento é o mesmo, tá? Como é que é o lançamento? Debito, produtos em elaboração. Debito produtos em elaboração. E credito materiais diretos. Materiais diretos. Qual o valor aqui? No caso do EPS, o valor será 20.800. Se fosse PEPS, eu teria considerado o valor de 17.800, tá certo? E pelo custo médio ponderado, como é que eu faço? E aí lembra, no custo médio ponderado, a cada nova compra, a empresa recalcula o custo daquele produto, daquilo que ela comprou. Então ela tinha, primeiro no estoque, 10 unidades de R$1.000. Então o preço médio era R$1.000, né? Antes dela fazer a compra de 20 unidades de 1.300, antes ela só tinha 10 unidades de R$1.000 cada. Aí ela comprou 20 unidades a 1.300 cada. Então eu calculo o custo, eu vou recalcular o custo, vou calcular o custo médio agora. Como é que eu calculo esse custo médio? Eu vou calcular de forma ponderada, assim, ó. Eu pego 10 unidades de 1.000 mais 20 unidades de 1.300, 20 unidades de 1.300, tudo isso dividido pelo número total de unidades, que é 30. Tá? Vai dar, essa parte de cima vai dar 36.000, embaixo tem 30, 36.000 dividido por 30 dá 1.200. Então, o custo médio é de 1.200. E aí, como é que vai ficar quando a produção solicitar, quando a fábrica solicitar 16 unidades para utilizar na produção? Eu vou pegar 16 de 1.200, que é o custo médio, o que dá 19.200. Olha, diferente dos outros dois. Aliás, o custo médio sempre vai ficar no meio entre os outros dois. Fica um valor intermediário. Não exatamente no meio, né? Mas um valor entre o PEPS e o EPS. Tá? Aqui no caso deu 19.200. E aí o lançamento, lembrando que o lançamento é o mesmo. Estou fazendo sempre o lançamento aqui para você treinar. Debito produtos em elaboração e credito materiais diretos. Vou dar baixa no estoque do almoxarifado. Por qual valor? Se eu vou utilizar o custo médio ponderado, também chamado de média ponderada móvel, vai ser pelo valor de 19.200, tá certo? Então, veja, isso daqui tudo nós já vimos.
Foi só para relembrar. Aliás, para relembrar, falando em relembrar, ó, ficha de controle de estoque, lembra? Que para se acompanhar, eu coloquei lá, para se acompanhar a evolução do valor dos estoques, a cada compra ou venda costuma-se utilizar as chamadas fichas de controle de estoque. Aí, exemplo. Imagine que a empresa tivesse, no início de fevereiro de 2005, um estoque de 20 unidades de cadeira, R$50 cada, e que no dia 1º de fevereiro vendeu 10 das cadeiras de estoque, no dia 7 de fevereiro adquiriu 10 cadeiras por R$55 cada. E aí ela poderia usar essa fichinha de controle de estoque aqui, ó. Ela tinha um saldo inicial de 20 unidades a R$50 cada. Aí no dia 1º ela vendeu 10. Aí que tá vendo? Tem a coluna de saída aqui, ó. Tem uma de entrada primeiro, depois tem outra de saída, né? Se ela vendeu, eu vou dar saída. Então ela vendeu 10 unidades a R$50. Então aqui ficaram 10, é que da forma que está aqui, deixa eu colocar aqui no... Não, dá para ver sim. Pronto. Aí ficaram... Eu tinha 20 unidades de 50. Vendi 10, ficaram 10 unidades de 50. Aí no dia 7 de fevereiro, ela comprou 10 unidades de 55. No dia 7 de fevereiro, ela comprou 10, tá? Então é na entrada. Aí ficou quanto? Eu já tinha 10 de 50, que restou depois da venda que eu fiz no dia 1º. Entraram mais 10 de 55, ficaram esses valores que aí estão. Ok? Muito bem. Essa é a ficha de controle de estoque. Dá um exemplo aí, ó. O movimento de controle de estoque de uma determinada peça foi o seguinte no mês de janeiro. Então, no mês de janeiro, tinha isso daqui. Foi feita uma entrada, o saldo inicial do período era nulo, tá? Então não tinha nada. Aí, em 10 de janeiro, houve uma entrada de 30 mil unidades a R$20 cada unidade. E no dia 15, teve uma entrada de R$10 mil a R$24 cada unidade. E no dia 20 de janeiro, teve uma saída de 12 mil unidades, sem indicar o preço unitário. Utilizando-se o método do custo médio, o custo unitário de apropriação das 12 mil peças requisitadas pela produção foi de... Qual que vai ser o custo, então, que a gente vai considerar que a produção solicitou? Vamos lá, o custo da solicitação. Para calcular, está falando que vai calcular o custo médio. Então, o que acontece? Ó? Vamos colocar aqui ó, uma coluna chamada custo médio. Primeiramente, a empresa não tinha nada no estoque, e aí ela comprou 30 mil unidades a R$20 cada. Ora, se ela comprou 30 mil unidades a R$20 cada, então o custo médio, o custo unitário, é de 20. Não é isso? Sim. É o quanto custou cada um, tá? Até aí tudo bem. Aí ela comprou mais 10 mil unidades a R$24. Quanto vai ficar o custo médio? Eu vou calcular assim, ó. Custo médio é igual a 30 mil unidades de 20, que ela já tinha lá, mais 10 mil de 24, tudo isso dividido por 44. 20 mais 24. Não, desculpe. Tudo isso dividido por 40 mil. As unidades estão em milhares. Tudo isso dividido por 40 mil, que é o número de unidades, tá certo? Como é que ficaria então? Vamos lá, é só calcular. 30 mil vezes 20 dá 600 mil. Mais 24 vezes 10 mil, 240 mil. Tudo isso dividido por 40 mil. Isso aí vai dar igual a 840 mil. Dividido por 40 mil. Vai ser igual a 21. 21. Então, meu custo médio aqui, ó, ficou em 21. Aí, a fábrica solicitou 12 mil. Ó, solicitou 12 mil unidades. Qual vai ser o custo, então? Ele está pedindo aqui já o custo unitário, né? Já está fácil, já calculamos. Vai ser a alternativa A. Alternativa A. Então, onde está esse monte de interrogação aqui, ó? Na verdade, aqui é 21, tá certo? Que é o valor da saída. E aí, se pedisse o valor total, né, era só multiplicar 12 mil por 21, multiplicar o valor unitário, né, o custo unitário, pela quantidade. Aí eu acharia o total que a produção solicitou. Mas vamos até treinar como é que a gente calcularia, né? Como é que a gente faria? 21 vezes 12 mil. 21 vezes 12 mil
vai dar, quer ver, 21 vezes 12, dá 252 mil. Então faria o seguinte lançamento. Debitaria produtos em elaboração e creditaria materiais diretos, que é a solicitação que a produção fez, no valor de 252 mil, que é 21, valor unitário, vezes 12 mil, que é o que foi solicitado. Ok? Mais uma lá. Ó. Se a requisição fosse realizada pelo método PEPS, a apropriação do custo total das peças enviadas à produção seria feita pelo valor de... Aí agora é o PEPS que está usando, né? Mais o custo médio, tá? E aí é mais fácil. PEPS normalmente é mais rápido da gente calcular, olha só. Aí esquece custo médio aqui. Eu vou ter que controlar aqui o valor do meu estoque. Deixa eu limpar tudo aqui. Limpa tudo. Aí eu tenho que calcular aqui o valor do meu estoque. Ó, eu tinha, primeiramente, não tinha nada, né? Primeiramente não tinha nada. Aí foram compradas, que quantidade, aqui o valor unitário. Foram compradas 30 mil unidades a 20 reais. Então no meu estoque ficaram 30 mil a 20 reais. Deixa eu fazer um pouco menor aqui para caber. Aqui a quantidade. Não, aqui dá. Pronto. Aí eu tinha 30 mil a 20 reais. Ok? E aí a empresa comprou mais 10 mil a 24. Eu tenho que manter sempre separado aqui. Quando é PEPS ou EPS, eu tenho que manter os preços separados. Então no estoque ficaram 30 mil de 20, que ela já tinha, e mais 10 mil de 24, tá certo? Tem que manter separado. Eu não unifico como acontece no preço médio. Muito bem. Aí o setor de produção solicitou 12 mil. Quais vão sair aí? Se é o PEPS, vão sair as mais antigas ou as mais novas? Se é o PEPS, vão sair as mais antigas. Então eu vou dar baixa em 12 o valor da saída. Vai ser 12 mil unidades de quanto? De 20. O que vai dar 240 mil reais. Vamos ver se tem 240 mil lá. Tem, alternativa A também, tá? Ó, então esse lançamento, se fosse feito... Isso daqui é pelo médio, né? Custo médio. Pelo custo médio. Se fosse feito pelo PEPS, seria debitaria produtos em elaboração e creditaria materiais diretos pelo valor de 240 mil. Isso daqui é pelo PEPS. Ok? Muito bem. Só para a gente relembrar um pouquinho, então, essas três formas aí de cálculo, né? PEPS, WEPS e custo médio. Vamos ficando por aqui. No próximo bloco tem mais. Até lá!